Fala, meu povo, Politiqueijo, seu canal de política com aquele sotaquinho mineiro, tá na área. Eu sou Luara Colpa e falo de Belo Horizonte e hoje a gente não tem aqui o nosso querido João, mas na próxima ele com certeza comparecerá. Bom, nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre o cai não cai de Paulo Guedes. Mas antes, para a gente conseguir furar essa bolha aqui dessa internet, pedimos que você dê aquela curtidazinha, aquele curtirzinho companheiro aqui no nosso vídeo e também se inscreva no nosso canal apertando aqui o sininho. E se você achar o nosso conteúdo bacana, informações ótimas, bom, quem sabe você também não participa do nosso Apoia-se, apoia.se/politiqueijo. E aí, né, gente, com menos do que o preço de uma xícara de arroz tio João, você vira nosso padrinho ou madrinha e ajuda a gente a manter esse canal aqui, espalhar as informações verídicas e bem fundamentadas por aí. Além dos nossos programas aqui no YouTube, a gente também tá em todos os escutadores de podcast e também fazemos aí conteúdos exclusivos e diários no Instagram, no Twitter e no Facebook. Bom, mas vamos lá. Vamos falar aí do posto Ipiranga, que é quem entrou em autocombustão e está prestes a explodir, vulgo Paulo Guedes, o ministro da Economia de Jair Bolsonaro. E imagino a cara de tacho que deve estar o povo que votou no Bolsonaro confiando, né, gente, que Paulo Guedes domaria Bolsonaro. É impressionante, assim, cá entre nós, que homem hétero, branco, de classe média alta, falou grosso, o povo já confia sem pestanejar. Erraram feio, erraram rude. Errou feio, errou rude. E é como disse a Malu Gaspar na revista Piauí, Paulo Guedes, apesar de respeitado no mercado financeiro, nunca atingiu grande notoriedade fora dele. O que fez foi convencer ali os empresários da Faria Lima e a classe média de que era alguém que se talvez poderia confiar em questão aí de mercado. E assim, né, gente, ele trouxe os votos dos liberais para Bolsonaro. Pois é, a história de Paulo Guedes já indicava que ele seria um erro. O cara se doutorou em economia na Universidade de Chicago e voltou para o Brasil em 1979, achando que ia ser ali convidado para uma grande escola de economia, para ser professor e etc. Sabe o que aconteceu, gente? Ele foi convidado para exatamente 0 universidades. Sem emprego, foi convidado em 1980 pela ditadura Pinochet para dar aula nas universidades do Chile. Pasmem. Obviamente, como é a cara dele, né, ele aceitou o convite, ou seja, né, trata-se de um liberaloide alinhado com o autoritarismo latino-americano desde sempre. Até os mais importantes liberais e pró-mercado no mundo já entendem que tem que haver um mínimo aí de distribuição de renda e políticas sociais, porque senão você inclusive elimina seu mercado consumidor. Mas o Paulo Guedes ainda não entendeu isso, né? Enfim, mas aí chegamos nesse momento no Brasil em que tá tudo dando muito errado, coisa que a gente nem achava que podia dar errado, está dando. E Paulo Guedes, o grande economista, fiador de Bolsonaro, tem mostrado realmente a grandíssima fraude que ele é. Aliás, o próprio Paulo Guedes já havia dito, quando perguntado sobre a desaceleração econômica e o dólar, que é um câmbio que flutua. Se fizer muita besteira, pode vir para esse nível, R$5. E se fizer muita coisa certa, ele pode descer, fecha aspas. E o que aconteceu? Pela primeira vez na história do Plano Real, o dólar bateu R$5. Isso aconteceu em março de 2020. Hoje, enquanto estamos falando aqui com vocês, ele está a 5,37. Ô, gente, só entre nós, né? A classe média bolsonarista tá chorando de saudades aí de Miami. Então, simbora enumerar alguns motivos que fariam o Guedes cair. Ponto número 1. Ele tá fraco e foi domado por Bolsonaro. Não cumpriu as suas promessas, né? Ele não conseguiu manter o dólar estável, não conseguiu fazer as privatizações.
Depois disso, tem tido brigas com o resto do governo porque discorda das poucas medidas econômicas que Bolsonaro tem tomado para beneficiar ali classes pobres e pequenas empresas. Por exemplo, ele foi contra o auxílio emergencial e disse em reunião que o governo deveria salvar as grandes empresas e não as pequenas. Auxílio emergencial que a gente sabe muito bem que foi colocado pela esquerda, né, gente? Vamos deixar isso claro. Ponto número 3. Também tem tido aí rixas com o governo a respeito das reformas a serem feitas. O governo tem ido aí devagar e Paulo Guedes já propôs até o congelamento das aposentadorias. O Guedes quer cortar e Bolsonaro entendeu que minimamente ele vai ter que gastar se quiser ter chance de ser reeleito, né, gente? E os motivos que fariam o Guedes não cair. O primeirão é que Guedes é o grande fiador de Bolsonaro diante do empresariado e da classe alta. Isso porque antes das eleições todo mundo já tinha percebido que o Bolsonaro ele era muito limitado, que ele não fazia e até hoje não faz ideia de como gerir economicamente um país e por isso toda vez que perguntado sobre algo de economia, ele respondia e responde que não precisava saber daquilo, porque ele tinha ali o posto Ipiranga que tinha as respostas, e o posto era Paulo Guedes. E foi assim, gente, foi assim que Bolsonaro ganhou os votos. Ele colocou Paulo Guedes como a garantia de que o plano ultraliberal seria aplicado. Por isso que Bolsonaro, sem Guedes, gerará reações imprevisíveis na confiança do mercado em Bolsonaro. O Paulo Guedes, apesar de tudo, ainda tem o amor da Faria Lima. E, de fato, as coisas andam bem para os ricos brasileiros, né? Não sei se vocês sabem, mas 42 bilionários brasileiros aumentaram suas fortunas durante a pandemia. O Paulo Guedes ainda não quer sair. Ele que nunca foi convidado para atuar em algum cargo público relevante, não vai querer largar o osso tão cedo, né, gente? Enfim, meus consagrados, a prepotência e a inexperiência de Guedes vão ficando cada vez mais visíveis e ele simplesmente não tem um plano factível para a economia brasileira. E aí, para responder a pergunta, o posto Ipiranga cai ou não cai? E a nossa resposta é, já caiu. O que vamos vendo aí é uma marionete chamada Paulo Guedes, controlado pelo governo Bolsonaro, do qual ele não faz parte enquanto tomador de decisão, e ele ainda está lá, por 2 motivos principais. O primeiro motivo é porque ele cedeu e foi domado pelo presidente. E o segundo motivo, gente, porque o governo, de alguma forma, teme que a demissão do Paulo Guedes possa gerar uma perda de prestígio com os grandes especuladores e a elite financeira do país. Beleza, quanto ao primeiro motivo, é aquela coisa, né? Quando Bolsonaro quiser, ele chuta Paulo Guedes para escanteio. Sobre os grandes e inescrupulosos especuladores do mercado financeiro, quando o governo conseguir vender a sua cartilha para eles, muito provavelmente com privatizações, reformas e benesses para esse setor, o Paulo Guedes, então, poderá ser descartado. É isso, então. Vamos ver até que momento ele consegue se manter no cargo de ministro. Por hoje, né, gente? Acho que é isso. A gente se encontra semana que vem, se o Brasil não acabar antes. Vamos nos falando nas nossas redes sociais. Beijo pra vocês.